O que você escutou, presenciou, sentiu, experienciou lá na sua infância que hoje dita a sua vida adulta, dita seus resultados, dita a sua realidade? E aí, Rani, tudo bem? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou trazer para você vários exemplos, ó, que eu anotei aqui, inclusive, para eu lembrar. E você vai observar se você se identifica e se isso hoje é uma limitação para você. Então, vamos lá. Como eu falei aqui no primeiro vídeo, de 0 a 7 anos, nós não temos o racional, nós não temos o julgamento. Então, tudo aquilo que você ouviu, não teve como você falar assim, ah, isso aí que a minha mãe está falando não é verdade. Ah, isso aí que meu pai está falando não está certo. Ah, desse jeito que meu pai trata a minha mãe não é o ideal. Ah, desse jeito que a minha mãe é com meu pai não deveria, não está correto. Quando você está na sua primeira infância de 0 a 7 anos, você não tem o julgamento, você não tem o filtro. Que agora, depois de adulto, quando você observa uma situação, você sabe fazer uma definição. Isso aqui está correto ou não? Isso aqui está certo ou não? Ah, isso aqui deveria ser assim? Ah, isso que essa pessoa está falando não é uma realidade? Mas lá na primeira infância não, não é? E tudo aquilo que você ouviu, que você experienciou, que você escutou, que falaram para você, ó, enraizou no seu inconsciente, no seu subconsciente, que hoje tem 95% de força de criar a sua realidade. Presta atenção, isso é importantíssimo, é o segredo do autoconhecimento. Lá em 2018, enquanto eu não olhei para o meu interior, eu não olhei para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para os meus atos, para as minhas verdades absolutas que eu pensava sobre as coisas, eu não mudei a minha vida, né? Não conseguimos mudar se não for dessa forma. Então é preciso descobrir o que está enraizado no seu inconsciente que faz com que você queira muito fazer uma coisa, mas não consegue. Não tem isso na sua vida? Ah, eu quero muito viver isso, mas não consigo. Ah, eu quero muito atrair essa realidade para a minha vida, mas o que eu atraio é bem diferente. Ah, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso, mas o que eu acabo vivendo e convivendo é outra realidade. Não é assim? Então vamos lá, eu vou trazer aqui o primeiro item. Digamos que lá na infância você ouvia do seu pai ou da sua mãe, você não pode ser assim. Quem nunca, não é? Menino ou menina, você não pode ser assim. Você não pode responder assim. Você não pode ficar com raiva. Você não pode brigar com seu irmão, com a sua irmã. Você tem que respeitar os adultos. Você não pode conversar com qualquer um na rua. Tudo isso que você escutou enraizou-se. Então imagina, se você escutou muitas vezes, você não pode ser assim, você não pode responder assim, você não pode ser desse jeito, você não pode sentir essas coisas, você faz o quê? Se torna um adulto que duvida de você, que tem falta de autoconfiança, que não entende, que não compreende, que não se sente capaz. Aquela pessoa que faz tudo pelos outros para ser aceito. Eu era essa pessoa. Então faz tudo que a pessoa quer para você não ser rejeitado, rejeitada, para você não ser desaprovado. É assim para você? Já anota aí. Ou você pode ter sofrido comparações, né? Eu passei por isso. Então, digamos que você tinha um irmão lá, uma irmã, ou um primo, uma prima, ou uma filha de um vizinho, onde a sua mãe ou o seu pai falava assim, tá vendo lá? Olha como que o fulano é. Ó, tá vendo? Como que aquela pessoa, aquela criança é. Você deveria ser assim. Você deveria ser desse jeito. Ah, seria tão maravilhoso se você fosse assim. Olha aí o jeito que você é. Olha como você é danado, ó, desobediente. Então, qual que é a crença que ficou? Ficou a crença de que você não pode ser você mesmo, você mesma, que você não pode expressar os seus sentimentos, os seus desejos, o seu posicionamento com as pessoas de forma real, de forma livre, né? Quando fica adulto, você tem medo de responder, você tem medo de se posicionar. Né? Quando vem aquela pessoa e te faz um monte de coisa ali que te desagrada, você tem medo de dizer não, você tem medo de falar, olha, isso eu não gostei, né? Dessa forma para mim não tá legal. Esse comportamento que você tem não me faz bem. Não é assim? Vamos lá. Pode ser que você tenha vivido na primeira infância e tenha tido uma vida escassa, não é? Pode ser que a sua mãe, o seu pai batalhou muito para vocês terem o que comer. Então você tinha uma vida bem escassa, né? Tudo com muita dificuldade. O que os seus coleguinhas tinham lá na escola, você não podia ter. Eu tinha uma questão assim, né? Quando eu estudava, era pequena.
Eu sempre via um grupo de colegas ali que podia comprar lanche na cantina e podia comprar salgadinho. Olha que absurdo. Meu desejo maior era ter dinheiro para comprar salgadinho e uma chips. E eu não podia, né? Eu não tinha, mas via aquelas pessoas ali que podiam. Então, assim, imagina se você lá atrás, então, teve essa vida escassa. Certamente no futuro, você, como você não viveu a riqueza, não viveu a abundância e a prosperidade, você não sabe o que é. Então você luta, 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 batalha, batalha, sua vida não desenvolve, você não prospera, porque você tem crenças de escassez, não é? O seu inconsciente é familiar para você a escassez, a falta. Ou ganhar dinheiro e se perder. Quem nunca, não é? Às vezes ganha dinheiro, mas não sabe para onde vai. Então você talvez tenha uma crença de escassez. Talvez você seja uma criança que o seu pai não te assumiu, né? Acontece muito. Aconteceu muito no passado, hoje muito menos, mas aconteceu muito lá atrás, quem é da minha geração, né? De não ter pai, de não ter assumido, ou de não ter dado nome, ou de ser totalmente ausente, ou às vezes você nem conheceu, nem sabe quem é, às vezes foi saber quando era adulto quem era o seu pai. E se você, presta atenção, se você não estiver bem resolvido com a sua mãe, com o seu pai, a sua vida não flui, não tem como. Porque, ó, tá no seu DNA, tá na sua ancestralidade, tá lá enraizado no seu inconsciente essas experiências, essas verdades absolutas. Como se fossem decretos que você vai lá no cartório lá e registra como um decreto, sai lá publicado no Diário Oficial. Não é? E o pai é aquele que dá força, a coragem, que você vai para a vida, que você se posiciona, que você faz e acontece. Então, se você não tem a energia do pai, você é aquela pessoa que procrastina, né? Que não faz o que tem que fazer, que fica só protelando as coisas, que não se acha capaz. Então, é necessário você fazer um exercício de perdão, entendendo que, depois eu vou falar um pouquinho mais no final, mas entendendo que aquela pessoa fez o que ela podia, com a consciência que ela tinha, né? Vamos a mais um tema aqui. Talvez a sua mãe não foi uma mãe amorosa. Eu escuto muito isso nos processos terapêuticos. Aurania, minha mãe é boa, mulher boa, uma pessoa boa, mas ela não é amorosa. Não é uma pessoa amorosa, que dá carinho, que dá colo. E isso é uma questão de mãe, né? Mãe é aquela que nos ensina o afeto, o carinho, a delicadeza, a feminilidade, nós mulheres, né? Para os homens né, como ele merece ser amado, né? E tal. Se você não recebeu isso, fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna no seu inconsciente da falta que você não teve. Então, talvez hoje você tenha dificuldade de se relacionar com pessoas que te valorizem, com pessoas que te amem, com pessoas que te dê carinho, te dê afeto. Então, é preciso olhar para isso. Vamos para mais um. Talvez os seus irmãos tiravam muito sarro de você. Eu passei por isso. Ah, você é burra, você é lerdo, olha aí, você não dá conta, você tem uma competição ali, você sempre perde, né? E fica todo mundo tirando sarro, ou tira sarro da sua roupa, do seu cabelo, tira sarro da nota que você tira na escola. Então, a questão do outro tirar sarro das suas deficiências, né? De você não dar conta de uma coisa, faz com que você seja um adulto que morre de medo de se expor, não é? Eu era assim, então tinha uma reunião, eu tinha uma opinião sobre o contexto que estava inserido ali, eu não tinha, morria de medo de falar. Imagina falar em público. Imagina estar aqui gravando um vídeo para você. Isso seria o fim do mundo, não é? Então, é aquela pessoa que morre de medo de se expor por causa disso. Vamos aqui aos os dois últimos itens. Qual foi o seu modelo de mãe? Né? Um dia eu sentei e fiz uma análise da vida da minha mãe. Como era a vida da minha mãe financeira? Minha mãe não tinha, porque ela era dona de casa, então ela não recebia nenhum dinheiro, nenhum valor. Dependia do meu pai. Como era a vida profissional da minha mãe? Também não tinha. Né? Então, minha mãe era dona de casa. Como era a vida de autocuidado da minha mãe? Não existia. Só ia ao médico quando estava morrendo. Então, não cuidava da saúde, não cuidava da aparência. Nunca vi, quando era criança, minha mãe ir num salão pintar o cabelo, se arrumar ou fazer uma unha, a não ser num casamento ou algo assim. E olhe lá.
não é? Então sempre era prioridade os filhos, até porque tinha muitos filhos, então era prioridade era os filhos, era a casa, sempre assim. Como era a vida da minha mãe no relacionamento, também avaliei, né? Que meu pai era aquele homem de fazenda, de roça, aquela pessoa autoritária, aquela pessoa mais na dela, né? Mais seca. Então como era? Ah, como era? A minha mãe tinha momentos de lazer? Nunca. Tirar férias, tirar lazer, descanso. O trabalho era de domingo a domingo, porque tinha que ter café da manhã, tinha que ter almoço, lanche da tarde, jantar todos os dias, não importa o dia, não é? Eu analisei a vida da minha mãe a nível de educação, né? Se estudou. Não, minha mãe nunca estudou. Ela frequentou a escola e aprendeu a ler e escrever, foi só isso. Então, esse era o modelo de mãe que eu tinha. E qual o modelo de pai que você tinha? O meu pai a vida dele era só trabalho. Para ele não valorizava muito dinheiro, para ele a questão era trabalho. Se a vida dele, se ele estivesse trabalhando, progredindo, para ele estava maravilhoso. E era aquela pessoa distante, que nunca pegava os filhos no colo, nunca dava um beijo, nunca brincava com a gente. Então era aquela pessoa mais ali reservada, com a vida dele era só trabalho. Graças a Deus era um homem que era muito honesto, nunca bebeu, nunca traiu minha mãe, nunca saiu para festa, nunca fez nada disso, mas era também um homem, né, mais rústico, aquela coisa ali que eu não tive o colo do meu pai, né, eu não tive o beijo, o carinho do meu pai. Então, analisou aí? Faça a análise do modelo de pai e modelo de mãe. E para finalizar esse vídeo, eu diria para você, traga um sentimento de que a sua mãe, o seu pai, ou se você foi criado pela sua avó, pela sua tia, pelo padrasto, ou o que seja, todo mundo estava fazendo o que pode, o que dava conta. Eu sou infinitamente grata pelos pais que eu tive, porque minha mãe na infância dela passou muita fome, meu pai na infância dele passou muita fome. Os pais dele, do meu pai, morreram lá naquela crise da febre amarela lá atrás. Então ele ficou sem mãe e sem pai. Com certeza batia lá na porteira das fazendas lá para trabalhar muito e ganhar um prato de comida, né? Ganhar uma roupa, né? Conseguir sobreviver. Então, eles fizeram infinitamente melhor do que eles receberam. Porque cada um dá daquilo que tem. Cada um entrega daquilo que recebeu. Então, se lá atrás meu pai não recebeu amor, não teve nem mãe nem pai, a vida dele foi muito dura, passou por muitos sofrimentos, como ele ia ser um pai amoroso? Não dá. Né? Ainda acho que ele fez muito pelo que ele recebeu. Minha mãe, mesma coisa, era uma mãe extremamente amorosa, mas ela não aprendeu a se priorizar, né? Não aprendeu a se colocar em primeiro lugar, até porque com tantos filhos, como que ela iria fazer? Então, minha mãe e meu pai fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham. E eu perdoar, e eu aceitar, e eu soltar isso, me liberta de muitas amarras para a minha vida fluir. Então, faça esse exercício. Converse mentalmente com a sua mãe, com o seu pai, mesmo que eles não estejam aqui. Faça as pazes interiormente, né, com a sua figura de mãe, com a sua figura de pai, para que a sua vida possa fluir, para que você mostre para eles, inclusive, olha, tá vendo? Eu recebi isso, mas olha como eu transformei a minha vida, olha como eu sou uma pessoa infinitamente melhor, olha como eu procurei conhecimento, autodesenvolvimento e mudei toda essa realidade. E aí, gostou desse vídeo? Não deixe de acompanhar aqui o canal, curtir, compartilhar e de repente deixar aqui o seu comentário.